श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaihi satra samasati sura. Haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhagato vahi. Jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvagunaihi tatra samasati sura. Haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vai. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagat Guru disse que nós devemos carregar o cesto que contém a verdade absoluta sobre as nossas cabeças e caminhar em volta pelo mundo afora. Quem sabe se alguém está chorando por aí, buscando esta verdade absoluta. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que nós temos que carregar o cesto que contém a verdade absoluta de um lado para o outro, por este mundo afora, para procurar aquelas personalidades, aquelas Jivatma, que esteja chorando para conhecer esta verdade absoluta, mesmo sabendo que é muito, muito raro, que tal pessoa é muito rara. A verdade absoluta nunca pode se tornar algo popular. É tão raro, que todo o mundo material, todas as opiniões materialistas, todos os ismos deste mundo querem colocar a verdade absoluta de lado. Fique longe, nós estamos aqui desfrutando da nossa popularidade. Mas nós podemos honrar os sêniores do ponto de vista material. Os materialistas também devem ser honrados de uma maneira temporária. Nós, na verdade, não queremos honrá-los sob a guia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. A popularidade, a aceitação de todos, é como uma doença. Se eu quiser ser popular, eu vou estar adquirindo uma doença crônica. Se isso entra dentro do meu coração, pode destruir minha vida. Mas ninguém pode evitar isto. Mesmo Kamini, Kancha, etc. As pessoas conseguem evitar, talvez, Kamini, Kanchana, o desejo por desfrute sensual e o desejo por desfrutar de fortunas, de dinheiro. Mas pratista é dificílimo de vencer. Como explica este mantra? Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: quem pode realizar? Se você procurar pelo mundo inteiro, onde você vai encontrar? É muito raro. Então, esta é uma expressão materialista. Por exemplo, uma frase materialista: nós temos que dar prioridade para aqueles que são mais velhos. Mas nós vamos dar prioridade para Prahlada Maharaj, aos 5 anos de idade. Nós vamos dar prioridade para Dhruva Maharaj, que tinha 5 anos de idade. Nós não vamos dar a prioridade para alguém que é mais velho simplesmente porque ele é mais velho, se ele tiver uma concepção materialista, uma concepção mundana. Essas são ideias mundanas. Isso não é factual no âmbito espiritual. Então é muito raro encontrar alguém que possa alcançar, aceitar, que alguém possa aceitar a verdade absoluta. Se você procurar pelo mundo inteiro, fizer uma operação pente fino, você vai encontrar muitos raros indivíduos que vão seguir o Prabhupada original, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. É quase zero esse número. Verbalmente, as pessoas dizem: sim, nós seguimos Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada,
Mas eu posso dizer solenemente que eles não estão seguindo. Posso dizer isso solenemente, não estão seguindo. Seguir alguém significa que você precisa seguir o seu Siddhanta Vichara. Alguém, por exemplo, nesse caso, faria um erro básico. Seguir um Mahajana, seguir uma grande alma, um Mahapurusha, significa que eu tenho que seguir o seu Siddhanta Vichara, sua etiqueta e seu comportamento. Todo o seu comportamento eu tenho que seguir para segui-lo de verdade. Isso significa um seguidor. Se eu tiver um desejo pessoal escondido, uma filosofia pessoal, nada disso. Mas hoje em dia todos estão fazendo Siddhanta pessoal. Mas o Guru nunca disse, nunca permitiu isso. Prabhupada jamais permitiu isso. Então seguir um Mahajana significa segui-lo de maneira absoluta. O seu acharana, a sua visão, o seu Siddhanta Vichara, tudo. Não, eu vou celebrar o Avibhartiti dele e por isso eu estou seguindo. Não basta isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer, os demônios também podem citar as escrituras. Os demônios também podem falar de maneira tão doce, uma filosofia muito doce que você nem imagina. Os demônios, as entidades demoníacas, eles também podem citar uma filosofia que soa muito bem. Você não consegue entender isso? Se eu perguntasse para você, para quem você vai dar prioridade? Guru Brihaspati, semideus que é o próprio controlador de Júpiter, ou Shukracharya, o Guru dos demônios? Certamente Brihaspati. E se você for um demônio, você vai seguir Shukracharya. Então, os demônios se vestem de gurus também e controlam tudo. E hoje em dia eles estão controlando a Gaudiya Mata. 100% isso é verdade. Todas as suas atividades, tudo prova que eles são entidades demoníacas. Então, qual é o ponto? Eu posso mostrar para você. Shukracharya tem mais e mais eficiência que você não pode encontrar em Brihaspati. Shukracharya, que é o Guru dos demônios, ele tem conhecimento mais detalhado. Brihaspati não pode ressuscitar um morto. Shukracharya pode. E quem que você prefere, então? Shukracharya? Ele pode dar vida para um demônio. Se você morrer, ele pode ressuscitar você com um mantra. Por que você não prefere esse Guru Maharaj quer ensinar? As pessoas estão confusas sobre Bhakti e a genialidade. A genialidade. As pessoas não sabem o que escolher. Eles escrevem muitas coisas para dizer a pessoa é um grande Vaishnava. Mas quando eles já deixaram Prabhupada Bhaktisiddhanta como se fosse algo descartável. Mas ele é um grande gênio. Eu vou perguntar para ele. Você vai, então, atrás de Shukracharya, né? Shukracharya também é um grande gênio. Nem Brihaspati sabe o que ele sabe. Isso não significa que eu teria que seguir Shukracharya. Isso é uma concepção tola. Eu sou 100% certo. Aqueles que vão publicar e dizer isso são entidades demoníacas. São demônios, 100%. Eles estão contra o Prabhupada. Existem incontáveis documentos que podem comprovar isso. Agora as pessoas estão fazendo políticas. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj costumava dizer, você pode ler isso e aquilo. Você será punido pesadamente ao dizer isso. Porque você está dizendo, você está colocando as pessoas em confusão. Porque um sadhu é conhecido pelo seu gurunista. Muitas vezes eu repeti isso. E o mundo devocional está cheio de concepção equivocada.
Raghunatha Gosai, quando ele recebeu o iogurte num pote, feito de folhas, que os Brajavasis tinham coletado num lugar, ali na região de Chandravali, Shakistali. Raghunatha perguntou, onde você arranjou esse prato? Essas folhas eu trouxe lá da região de Shakistali. Ele jogou longe. Jogue fora. Você coletou do lugar onde essa outra Gopi, que é a rival de Radharani, vivia? Então eu não posso aceitar nada dessas folhas. Então vejam, milênios depois da manifestação de Krishna e Radha, um Vaishnava não aceita uma coisa vinda daquela região de alguém que é contra Radharani. Então, como é que o Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj poderia ter dito que a gente poderia ler aqueles que escreveram contra Prabhupada? É isso que Maharaj está dizendo. Então, existe um limite, existe ignorância, ok. Existe pecados, ok, isso não é um problema. Mas existe a ofensa. Então, se alguém escreve contra Bhaktisiddhanta, isso é ofensa. Mesmo que você tenha feito um monte de pecados, incontáveis montanhas de pecados, você também pode alcançar Bhakti, você pode receber a vida eterna. Mas se você faz ofensa, não. Então, se Prabhupada voltasse, não seria possível, porque eles estão fazendo tantas ofensas contra ele. É por isso que eles não aceitam a verdade absoluta. Então, Raghunatha Das Gosai diz, mesmo o cheiro de alguém que seja longe, que seja de um partido contrário de Srimati Radharani, então como é que você vai dizer que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj aceitou alguém que falou contra Bhaktisiddhanta, seu patife? Eu sei, eu estou aqui diante do Srimad Bhagavatam, mas eu não diria uma coisa dessa. Eu não diria o que Guru Maharaj disse dessas pessoas. Eu não diria. Dessas pessoas que você está dizendo que ele bonificou, que ele disse que a gente podia ler deles. Ele disse algo parecido com isso. Era melhor que eles comessem veneno e morressem. Meu Guru Maharaj disse. E você? Mas a palavra que ele usou tecnicamente eu não vou repetir. E agora você vai dizer, ok, ele é liberal e deixar a gente ler o que eles escreveram? O que você quer dizer com liberal? O que você quer dizer com liberal? Você vai ir para o quarteirão das prostitutas e você vai interpretar o papel do Acharya lá? Você quer, isso é a liberdade? Você quer jogar Mahaprabhu, Prabhupada, Guru Varga, todos os Vaishnavas? O que você está pensando que você pode fazer? Vocês são anarquistas. Vocês estão fazendo o que quer que vocês queiram. Guru Maharaj não disse nada disso. Muito tempo atrás, 12 anos atrás, 10 anos atrás, alguns devotos me perguntaram, nós podemos ler aquilo que Vinoda e aquele outro escreveram? Eu falei, depende do seu gurunista. Se você acha que você não pode suportar nem o cheiro de uma atividade contra o Guru, então você não deve ler. Mas se você acha que eles estavam sob a guia de Prabhupada, e que o poder de Prabhupada e o Siddhanta passou através deles, eu respondi dessa maneira quando me perguntaram. Entendam que, por exemplo, a corrente eletrônica vem do fio da eletricidade, dessa linha e daquela, daquele fio e daquele. Então eu recebo aqui 400 volts por este fio. Eles receberam o mesmo poder de Prabhupada para escrever e falar. Muitas vezes Prabhupada os abençoou, sim, é fato, em assembleias abertas, mas para trapaceá-los, porque eles queriam pratista. Às vezes o Guru Prabhupada aprecia você, mas Prabhupada dizia que Bhagavan, dizia, Bhagavan, me abençoe, para que eu nunca desenvolva esse tipo de má fortuna para ouvir a minha apreciação, minha glorificação do meu próprio Guru, que é considerado inauspicioso o Guru dizer parabéns. O Guru tem que nos corrigir, eles têm que me bater, eles têm que me chutar. Isso é bom, mas as pessoas não entendem isso.
Prabhupada pronunciou isso. Whenever one day Prabhupada started glorifying Então, um dia, quando Prabhupada glorificou seu Guru Padapadma, Paramahansa Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj in an Paramahamsa, assembly, numa assembleia, Prabhupada didn't see that Babaji was sitting in the Prabhupada não viu que ele estava sentado ali. Prabhupada is sitting in asana, Vyasasana. Prabhupada estava sentado no Vyasasana, Suddenly open eyes estava dando and Harikatha. watching Guru Pada. Ele abriu os olhos e viu o Guru Padapadma está sentado na assembleia, ele está sentado aí na plateia. Sitting in the audience speaking. O Guru Padapadma estava sentado e ele estava falando, meu Guru Padapadma, He is having ele the estava glorificando complete Vairagya, Gorakshara Das Babaji Maharaj, life of Gaur-Krishna, in the dizendo life que ele of tinha Gaur-Krishna. toda a Vairagya, a mesma Vairagya, a mesma renúncia de Raghunathas Goswami. Imediatamente, Gorakshara Das Babaji Maharaj levantou e foi embora. Os verdadeiros Vaishnavas não gostam de ouvir elogios, eles não querem ouvir uma glorificação do seu próprio Guru, porque ele considerava Bhaktisiddhanta seu Guru, não seu discípulo. Então agora os patifes estão dizendo, ele disse, eu nunca iniciei ninguém. Não, ele não era iniciado. Se você entende por que ele se levantou, você não precisa perguntar para o Guru e para os Vaishnavas quem é discípulo de quem. Se você é uma personalidade elevada, então você não precisa pedir informação para os Vaishnavas. Quando Krishnadas Kaviraj Goswami fala, Krishnadas Kaviraj escreve sobre Raganuga Bhakti, sobre Rupanuga e Raganuga. Mentalmente você deve imaginar uma forma de Gopi e servir. Krishnadas Kaviraj Goswami não é um tolo como você, que ele tenha dito isso. Para receber o significado interno dessa frase, você tem que atravessar o conhecimento do Guru e dos Vaishnavas. Caso contrário, essa doença do Sahajiya, do falso Vaishnava, está se espalhando. Prabhupada ria, Keshav Maharaj ria disso. Mas Krishnadas Kaviraj falou, a gente pode pensar que a gente já é uma Gopi e servir em pensamento com essa forma. Mas o que ele quis dizer? Ele disse isso, eles falam. Meu Deus. O que significa isso? Você acha que é só imaginar uma coisa com a sua mente caprichosa que Mahaprabhu deu essa autorização? Aonde? O Krishna Seva não é um brinquedo. Com esse corpo material, com essa mente material, ninguém pode servir Krishna. Então, como Krishnadas Kaviraj Goswami poderia ter significado isso? Que seja só você pensar que você é uma Gopi. Eu sou uma linda Gopi. E nessa forma, e você é um homem e fica pensando que você é uma Gopi linda, você na verdade vai ficar desejando essa imagem que você criou na sua cabeça, se você não estiver purificado. E você vai cair assim. Você pensa na forma de uma Gopi e você está na forma masculina. Então, o que vai acontecer com a sua mente? Que maravilha. Isso é Raganuga Bhajana para você? Ou Gauranagari, ou Sahajiya, ou abre seus ouvidos e ouça. Seu Bhajana está equivocado. O que Krishnadas Kaviraj Goswami disse, se seu pai e seu avô entendessem, você não precisaria dos Vaishnavas de Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Você poderia entender sozinho. Você tem que realizar tudo sob a guia do Guru Varga. Krishnadas Kaviraj Goswami não é um tolo que dá uma inspiração assim superficial, seguir um processo corrupto, com uma luxúria material na sua cabeça, na sua mente, pensando nessas coisas. O Krishna Bhajan não pode ser feito com o corpo material, com a mente material. Ele nunca quis dizer isso. No Bhagavatam está escrito. Ataha Krishna Namadi
Sevan mukhehi yuvayam adau swayameva spurtyam. Like mathematics. You know mathematics? I can prove. Como matemática, você sabe matemática? Eu posso provar isso como uma equação matemática. A to the power zero. Alguém. I wrote one mathematics to one man who started fighting. Uma vez eu escrevi uma equação para um homem. No. We all jiva. Nós somos todos jivas. Nós não temos o poder do infinito, nós temos poder igual a zero. Nós fazemos tudo pelo poder do Guru dos Vaishnavas e do Senhor Supremo. Ninguém tem poder independente. Para quem eu estou falando? Eu não estou desfrutando de popularidade. E por isso que ninguém escuta meu Harikatha, porque eu estou dizendo a verdade absoluta, como ela é. Como você pode dizer que o cálculo seja igual a 1? Leva 1 minuto para resolver essa equação. Você pode provar? Sim. Desculpe, eu não estou entendendo a equação. Maharaj diz que o resultado dessa equação no final era 0. Então todos os sarrajias podem vir até mim. Se eu não puder provar que eles estão corrompidos, eu deixo tudo. Eu faço essa promessa. Por quê? Quanto e como você pode continuar com essa ideia falsa? A verdade é a verdade. Então Krishnadas Kaviraj Goswami, se Krishnadas Kaviraj Goswami quisesse significar isto, então como no Bhagavatam estaria escrito diferente? Até o Krishna não. Imagina o Krishna Lila. Tudo requer purificação. Esse é o verdadeiro Siddhanta de Jiva Goswami Pada. Se você quiser provar que Jiva Goswami Pada é um sarrajia, é melhor você deixar a vida espiritual e voltar para casa. Eu peço isso para os seus pés de lótus. Eu peço para todos, se vocês tiverem essa ideia, vão embora. Eu não quero aumentar o número de macacos e porcos e de cachorros desse mundo. Volta para casa. Vai casar e viva a sua vida. É mais prático. Por que você vem pro Dhamma Sagrado fazer lixo? Se está escrito claramente no Bhagavata que o Krishna Nama não se manifesta na sua língua se você não estiver purificado. Se todos os seus órgãos do sentido não estiverem se mostrando favoráveis a servir Krishna. Você pode ter algum poder de percepção, mas o poder de percepção tem limite, sim ou não? Você vai ter que transcender, eu já disse muitas vezes. Você teria que alcançar uma velocidade de escape, como os foguetes, como um foguete espacial. Você tem que dar muito poder para que ele consiga alcançar uma velocidade de escape, cortando a atmosfera terrestre, se libertando para chegar até a órbita, uma determinada particular órbita. Entende? Você tem que aplicar uma determinada velocidade para poder sair desta realidade, para chegar até lá.
escape velocity is equal to mass of the substance E multiplied by the square of the a velocity. Maharaj agora está falando como é essa velocidade. Ele deu a fórmula desse tipo de velocidade que você precisa alcançar. E depois disso você precisa calcular. The Prithvi of the earth is moving around and satellite can move around. Such a calculated Você tem que calcular todas as órbitas para que tudo se encaixe, of India. para que o satélite esteja sempre sobre a Índia Satellite can move. So that can e o get satélite picture se from mova anywhere and sobre a Índia, para que ele fotografe tudo e nos devolva essas so you fotografias, have to entende? develop escape velocity fast. Você tem que desenvolver essa velocidade Practicing bhajan. na sua vida de bhajana, na sua prática do bhajana, Sadhana bhakti. até você alcançar Sadhana bhakti entered sadhana means now bhakti. cleansing. Sadhana, you entered the Se você alcançou o sadhana bhakti, então Now, você recebe o don't sinal make any verde. mistake. Sadhana bhakti get okay. Não cometa erros. Finally, you can Continue find fazendo the guidance bhajana. of Guru. Finalmente você pode continuar sobre a guia dos gurus, do Guru e dos Vaishnavas. Então o bhajana não é uma coisa fácil, It is very clear. não é uma coisa If simples, não é um somebody brinquedo. not going to develop, Então está claro, se alguém não desenvolver o poder then surely is de material pronunciar os santos nomes all puros, evidence então like está ainda na condição material. all evidence like mathematics, when É uma evidência matemática, not appearing. porque o nome puro não se manifestou nos seus lábios. What do you mean to say that? Ó Sahajiya ou Goranagari, então o que você quer dizer? Que a gente possa pensar que já é uma gopi? Se você ainda não pronunciou nem os santos nomes puros? Raganuga bhajan to anybody. Ninguém pode ensinar Raganuga Bhajana para ninguém, disse Bhaktivinoda. Ninguém pode ensinar Rasa Tattva para ninguém, disse Bhaktivinoda Thakur. Em Bhaktivinoda Vani Vaibhava. Neste livro Bhaktivinoda Vani Vaibhava. Se alguém dissesse, vem até mim, eu posso te ensinar Rasa Bhajana. Bhaktivinoda disse, tal pessoa é um trapaceiro. Ele escreveu isso, eu posso publicar isso. E agora é o momento adequado de publicar isso. Bhaktivinoda disse, tal pessoa é um trapaceiro. Quem diz, eu posso te ensinar. Na Gaudiya Mata não tem um Siddha Pranali que possa ensinar isso, eles dizem. Eu poderia usar uma língua chula, como um Brajabasi. É Siddha Pranali, a gente não tem. Eles não conseguiram nem pronunciar os santos nomes puros, não conseguiram entender o que é uma lila transcendental de Goranga, de Gorasundara, e vem falar essas coisas. Primeiro é a regra. Você primeiro tem que pronunciar os santos nomes puros. Quando todas as suas ações forem favoráveis a Krishna, você pronuncia os santos nomes puros. E através dos santos nomes, Rupa Goswami Pada explicou que Bhaktivinoda Thakur também escreveu. Você quer provar que Rupa Goswami Pada e Bhaktivinoda sejam idiotas? Seu Sahajiya Goranagari. Então, Goranagari é uma seita que tem em volta de Mahaprabhu. Harinam é tão poderoso que um dia ele vai mostrar a sua própria forma para você. E depois disso você vai sentir atração por Krishna. Krishna vai puxar você, venha, venha, automaticamente. E Bhaktivinoda Thakur escreveu então uma coisa equivocada? E Rupa Goswami também? Todos os nossos Guru Vargas escreveram coisas erradas? Você está querendo dizer que ele seja um tolo, que Bhaktivinoda seja um tolo, que Prabhupada original seja um tolo? Não, e você é o chefão, você é o herói, você é o inteligente. E Bhagavan está dizendo para você, na verdade, que você é o zero. Você está andando pelo mundo afora para amarrar as pessoas ainda mais na ignorância. Essas pessoas estão amarradas na ignorância e elas estão amarrando as outras pessoas que vão segui-los. Não sou eu que falei, Prabhupada Bhaktisiddhanta falou sobre isso. Você vai duvidar dele? Então esses falsos Vaishnavas viajam pelo mundo amarrando as pessoas cada vez mais apertadas no condicionamento. Você pode provar que você é uma alma liberada? Eu não estou interessado na pregação. Mostre que você é uma alma liberada. Eu estou dizendo, mostre que você está liberado.
mostra. Se nós tivermos nossa inveja e nosso desejo de brigar, por que nós iríamos glorificar esses devotos de sociedades externas? Porque nós somos neutros. Se você alcançou uma neutralidade, você poderia fazer isso. Desse grupo ou daquele, se você encontra alguém que alcançou a perfeição, você diria, essa pessoa é maravilhosa. Nós diríamos isso, nós dizemos quando são. Você tem que entender que nós não temos inveja, nós não estamos competindo, mas a verdade é a verdade. Haridas Thakur era de uma família de muçulmanos. E qual é o problema? Haridas Thakur é um grande devoto, porque Bhakti é a função natural da alma. Por que eu posso dizer isso? Que Sadananda Swami, ele é da Alemanha. Eu vou dizer como um tolo, como um animal. Eu vou falar como um animal. Não importa onde o devoto nasceu no mundo. O que quer que ele tenha feito é o que importa. Não é onde ele nasceu. Nós vamos falar que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj disse abertamente que eu tenho um grande irmão espiritual, muito importante, Sadananda Swami, Sadananda Prabhu. Ele escrevia noite e dia sem dormir. Nós devemos seguir esse bhajana, essa vida espiritual. Se Bhakti Pramod se tivesse inveja, ele jamais ia dizer, não, Sadananda não era bom. Ele é da Alemanha, eu que sou bom. Mas ele nunca disse isso. Ele nunca disse, eu que sou o editor da Gaudiya. Ele nunca disse isso. Ele disse, eu tenho um grande irmão espiritual, que tem muito conhecimento. Entre todos, ele é o número 1. Ele noite e dia escrevia e traduzia, uma grande personalidade. Nós devemos honrá-lo e seguir esse seu humor. Mas os demônios querem interpretar mal tudo. Essa é a natureza deles. Se você seguir as atividades devocionais de Sadananda Swami, você enlouquece. Você fica impressionado. Nós não podemos entender como é possível que um homem tenha feito tudo isso, tenha vivido essa vida devocional. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um vichar, pois ele é um companheiro eterno de Prabhupada. Prabhupada Bhaktisiddhanta declarou isso, Sadananda Swami. Ele disse isso, você e eu estivemos juntos pela eternidade. Ele disse abertamente, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso. E Prabhupada estava equivocado. Mesmo ele tendo nascido na Alemanha, tenha feito essa lila. E o pai dele era uma personalidade muito famosa. Uma personalidade com bom caráter, um bom homem, a mãe também. Mas ele nasceu lá. E desde a infância, ele escreveu todo sozinho. Eu estava contra a educação material, mas o que fazer? Eu tinha que estudar de alguma maneira, mas desde a infância ele estava interessado em saber a verdade absoluta. Então, talvez os budistas tenham falado a verdade absoluta. Deixa eu ir lá ouvir. Talvez este, talvez aqueles. Ele checou todo mundo. Em qualquer linha que ele estudou, ele se aprofundou completamente. Ele estudou o budismo profundamente, mas não recebeu resposta para suas perguntas. Eu tenho muitas perguntas, mas quem está me dando respostas? Não tem ninguém para me dar respostas. Ele estudou a Bíblia, estudou isso. Eu também procurei muitas coisas, eu também. E não encontrei respostas. Eu li o Mayavadismo, eu li aquela Ex-Mission, muitas filosofias, a Bíblia, mas eu não recebi respostas completas. Quem vai me dar uma resposta? Quem é a pessoa que vai me dar respostas? Então, depois que ele se formou, Sadananda Swami, ele fez doutorado
Ele fez religião comparadas, algo muito interessante. Depois ele fez seu doutorado, ele era um grande escritor, uma personalidade muito sóbria. Ele era um brahmana elevadíssimo. Se eu não chamasse já de Vaishnava, eu diria que ele era o maior dos brahmanas. Ele tinha qualidades de grande brahmanas, mas um grande brahmana é um Vaishnava. A maneira como ele se comportava, falava. Ele dava aulas em lugares, em universidades imensas. Ele dava aulas e as pessoas o convidavam. Ele era uma personalidade notável. Mas ele continuava não sendo feliz, mesmo depois de ter dado tanta energia para o estudo. Ele falava 7 ou 8 línguas. Ele era fluente. Typical Chinese language, Japanese language, German language, Sanskrit language. Ele falava alemão, sânscrito, Pali, usada pelos budistas. Falava muitas línguas. Eu fiquei surpreso, nossa, um homem pode ter todas essas habilidades, inglês, espanhol, muitas. Oh meu Deus. Uma língua que ele começou a aprender, como era? Eu tentei aprender, chamava alemão, quando eu era estudante. Aí tinha muitas moças lá e eu não podia estudar com elas. No YMCA. Eles ensinavam alemão lá, nessa escola. Young Men Christian Society. Não como um cristão, mas para aprender. Eu ficava 1 hora, 2 horas lá, e depois eu deixei. Falei, esse escrito não é bom. Tem um monte de menina brigando lá, aí eu fui embora. Uma língua tão difícil de aprender, o que dizer de tantas, entende? Ele tinha muito conhecimento. Ele era capaz de traduzir do sânscrito. Tinha muito conhecimento. Então, quando ele chegou aos 25 anos, ele era jovem, terminado seu doutorado. E, de repente, ele encontrou Bhakti Hriday Ban, que alguns grupos hoje em dia querem criticar. Se eu pudesse trazer todos os documentos de que personalidade exaltada era Bhakti Hriday Ban Maharaj, eu não tenho tempo. Eu poderia fazer isso. Eu disse isso para um grande filósofo que escreveu um comentário sobre Bhakti Hriday Ban Maharaj. Eu sou tão afortunado de receber essa conexão com esses devotos da Gaudiya Mata. Eu sou afortunado, eu recebi essa associação. Sadananda Swami também se associou pessoalmente com Bhakti Hriday Ban Maharaj. Ele encontrou Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Ele era tão versado em inglês que ele costumava ajudar Tirtha Maharaj a traduzir o Gita do sânscrito. Eu tenho esse Gita traduzido por eles. Eu não sabia no começo que ele era traduzido por Sadananda Swami. Tem uma língua muito especial ali. A tradução inteira. Tirtha Maharaj foi ajudado por Sadananda Swami, Bhakti Pradip Tirtha Maharaj. Mas Sadananda Swami, o nome dele não está lá na publicação. Eu não lembro o nome dele original em alemão. Então depois ele conheceu Bhakti Hriday Ban Maharaj no seu tour pela Europa para ajudá-lo. Ele ouviu as aulas de Bhakti Hriday Ban Maharaj e falou, meu Deus, esse sadhu é tão poderoso.
como deve ser o guru dele. Eu quero ir lá. Ele deve me dar respostas. Ele está muito interessado. E ele escreveu uma carta muito dolorosa para Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur pela guia de Bhaktivedanta Maharaj. Então, ele disse, Bhanu Maharaj disse para eu encontrar com você, para você me dar misericórdia. Prabhupada disse, eu queria encontrar você imediatamente. Então, Prabhupada respondeu, diga para ele se associar com os devotos da Gaudiya Mata por longo tempo, depois eu vou encontrar com ele. Ele tem que aprender o básico. Mas eles eram companheiros eternos, mas isso foi como um passatempo. Ele aprendeu primeiro a etiqueta, depois aprendeu a filosofia, demonstrou submissão, depois ele encontrou Bhaktisiddhanta. Então Prabhupada um dia mandou para ele uma japamala pelo correio. E o nome que foi dado para ele, pela fotografia que foi mandada, Prabhupada viu e disse, Prabhupada deu para ele um nome, Sadananda Prabhu, aquele que está sempre cheio de felicidade. Esse nome em si pode provar que ele é um Siddha Mahatma. Se eu não estiver falando, eu não estou sendo exagerado, estou dizendo coisas certas sobre ele, eu não estou falando isso da boca para fora. Esse nome prova, por Srila Prabhupada, implica que ele é um Siddha Mahatma. Você está acompanhando? Hiranyakashipu quis matar Prahlada Maharaj, mas Hiranyakashipu era o tolo número 1. Ele não entendia que Prahlada, o nome Prahlada, implica Prahlad, implica que ele possui Ananda eterna, felicidade eterna. Prahlada significa, se você sabe o sânscrito, significa pro mais Lada, Ananda. Ananda absoluta. Prahlada significa pro-lada. Ele não possui Ananda material, felicidade material, aquele que desfruta de Ananda eterna, de felicidade transcendental eterna. Estou dizendo algo errado? Não. Sadananda, esse nome, por si só indica. Prabhupada deu esse nome, que ele era um companheiro eterno, Sadananda. Você pode provar que você está sempre em felicidade? Às vezes você está triste, às vezes está muito feliz, às vezes você dança, às vezes você chora. Mas Sadananda Swami estava sempre feliz. Os devotos puros são sempre felizes. Então, Prabhupada deu para ele Harinama. E deu esse nama, e deu essa mala para ele cantar os santos nomes. Primeiro, ele foi iniciado para ele poder vir até aqui, a Índia. E em 1933, ele, depois de ter viajado pela Europa com Bhaktivedanta Maharaj, ele veio para a Índia com Banahusa Maharaj junto, diante de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E Prabhupada o abençoou muito. Uma mente inquisitiva. Eu quero saber mais. Isso é tão lindo, essa filosofia. E houve um evento específico. Quando ele estava na Germânia, com Bhanu Maharaj, ele recebeu um livro chamado Shri Krishna Chaitanya, escrito por esse professor que era discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, algo Sanyal, Nishikanta Sanyal. O nome dele original era Sudhakar Prabhu. Ele era um grihasta. Então, finalmente... Não, esse nome, o segundo nome era o nome dele de devoto. Então, ele disse, você fez esse seva, esse livro equivale a muitas centenas de milhões de rúpias, centenas de milhares de rúpias. Depois de ler, Sadananda Swami costumava ler tão rápido, você dava um monte de livro para ele, ele lia tudo rápido, ele se concentrava profundamente.
Você lê uma página e fala, o que é isso? Está escrito aqui. Ele ia tão rápido. E depois ele dançava. Eu vou responder todas as perguntas as respostas das perguntas da minha vida. Tudo foi solucionado. E depois disso, em 1933, ele veio até a Índia com Srila Bhaktivedanta Bhanagosa Maharaj. Bhanagosa Maharaj o ajudou para chegar até Prabhupada. E Prabhupada olhou para ele e deu misericórdia. Ele queria saber tantas coisas. E Prabhupada disse, antes que você entre na Gaudiya Mata, no Gaudiya Bhajana, você tem que deixar os seus certificados, os seus diplomas, tudo que você acumulou sobre a sua cabeça, jogar tudo fora, como se fosse lixo. Você tem que rasgar tudo, colocar numa caixa de papel, o que quer que seja, e ir até o oceano. Você tem que jogar tudo isso dentro da água mais profunda, para que você não tenha vontade de receber isso de volta, não. Coloca lá e volta até mim. E aí você vai começar a sua... Como uma criança pequena come pela primeira vez um grãozinho de arroz. Annaprashana, esse ritual que se faz com as crianças na cultura védica. Tudo você tem que esquecer. Você tem que aprender tudo do zero. Depois disso, um dia ele chorou. Eu podia ter nascido na Índia. Que arranjo do Senhor Supremo, eu nasci lá, no Ocidente. Podia ter aprendido tudo aqui. Prabhupada ficou bravo com ele. Não fale assim. Pare. Não fale dessa maneira. Foi sua sorte que você nasceu lá na Alemanha. Se você tivesse nascido na Índia, desde a infância, você podia ter colecionado lixo também aqui, no nome do hinduísmo. No nome do hinduísmo, existem coisas imperfeitas, cheias de coisas imperfeitas. Eu também aprendi essas coisas, eu aprendi isso em casa, mas depois eu descobri que tudo aquilo era inútil de Shambhava. Aquilo que minha mãe e meu pai achavam que era aquilo não era verdadeiro. Agora eu entendi. Então, Prabhupada disse para ele, você teve sorte que você nasceu na Alemanha. Você podia ter aprendido, ter recebido penas aqui. E agora você vai começar do zero. E agora você vai ouvir só coisas perfeitas. Esqueça o resto. Em nome do hinduísmo, em nome do Dharma, você não precisa ouvir tolices. Não chore. Você tem muita fortuna. Então, a partir de então, ele se interessou de traduzir todas as palavras de Prabhupada. Ele ouvia Harikatha com toda a atenção. Quando ele veio depois disso, quando Prabhupada ia para algum lugar, Sadananda estava lá para aprender tudo. Às vezes ele falava em Bengali e Banamaraj, alguém traduzia para ele. Alguém traduzia. Ele observava tudo. Ele estava ocupado assistindo às atividades de Prabhupada. Quanto poder um acharya pode ter? E nesse poder todo, num único acharya, ele olhava, falava e deixava todos impressionados, Prabhupada. Ele ficou muito impressionado e Prabhupada sabia, se eu der iniciação, ele vai poder dizer essa iniciação, ele vai conseguir fazer uma pregação Gaudiya, porque era algo muito elevado. Ele se lembrava de tudo. Imediatamente, qualquer coisa do Gaudiya Siddhanta. E não somente isso, às vezes, ele transmitia Gaudiya Darshana, a visão da Gaudiya. Ele escreveu um livro sobre isso, que foi uma sensação no âmbito da Gaudiya. Ele acabou de chegar.
kind of vichar. E escreveu este livro. Sensation. How, right? É uma sensação. Como é possível que ele tenha escrito? So, Prabhupada allowed Então, his Diksha. Prabhupada permitiu him. que ele tomasse Diksha, deu Diksha para ele. E depois ele começou a escrever coisas extraordinárias. Muitas About his coisas. personal experience in Gaudiya Math, Sobre a sua he has experiência written, pessoal na Gaudiya I Math. was Ele escreveu, extremely, absolutely happy. eu estava absurdamente, extremamente feliz por receber esse guru, sem dúvida alguma. The surroundings Na Gaudiya Math eu fui muito feliz, mas a situação ao redor naquela época, I was not feeling at home, free. eu não estava me sentindo em casa, livre. Because all their behavior, Tinha algum pouco de algum comportamento, alguma coisa ao redor, I am habituated separate. comportamento, da maneira de comer, eu estava habituado de maneira They used to diferente. think he is useless. He is not in Mas any eles achavam seva, que ele he is fosse doing seva. inútil, que ele não fazia seva, But mas ele there fazia were o some seva of them mais later, elevado. those are foolish, they used to Mas existiam pessoas, alguns tolos, que criticavam ele. Ele não faz seva. But he is doing seva, Bani seva, all the Ele time. estava sim fazendo seva, Vani seva, o tempo todo Bani seva is traduzindo. doing, translating all Vani seva, Siddhanta Vichara, everything. traduzindo Huge todo o amount. Siddhanta Vichara e tudo em alemão. Whatever treasure at present you can find in German, Qualquer tesouro que exista no presente hoje na Alemanha, em alemão, da Gaudiya, all his contribution. tudo é contribuição dele. He was there. Muito, muito, muito bem feito. After Prabhupada gone, he just Depois que Prabhupada se foi, Prabhupada gone means ele caiu, ele se despedaçou e tudo acabou. Suddenly he discovered, I will have to keep Mas depois ele patience descobriu because que ele teria que manter a sua paciência, order of porque Prabhupada should be implemented. a ordem de Prabhupada precisaria ser The carregada, order of Prabhupada should be levada ao implemented. fim, levada a cabo, implementada. For Gauriya E qual era essa and ordem? Gauravani Prachar, I can come down to any Que o level. Gauravani Prachar. Para o Gauravani Prachar, nós temos que descer para qualquer nível. Any level. Isso não significa que você vai se vender, não. O que quer que os outros critiquem, por exemplo, você continua falando a verdade em nome do Gaura Prachar, da pregação de Gauranga. Eu não vou dar pratista para os tolos, Prabhupada uma vez disse. Se eu não der pratista para aquele tolo, ele não vai me ajudar a pregar o Gauravani. Então eu dou um pouco de pratista para eu pregar Gauravani e ir embora. Às vezes, Maharaj está dizendo que Prabhupada Bhaktisiddhanta dava pratista para um ou para outro para ele poder falar, passar a filosofia pura. Então ele glorificava este ou aquele. Então, se eu não dar alguma pratista, se eu não for dar alguma pratista, então essa pessoa não me ajudaria. Eu dependo de ajuda divina, pensava Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas às vezes eu posso pregar o Gauravani desta maneira e o público virá. Então, por algum tempo, eu deixo aquela pessoa beber o veneno que ele quer, da fama. Ele não quer beber néctar, o que eu posso fazer? Então, dessa maneira, depois que Prabhupada se foi, por toda a Índia, Sadananda Swami pregou. De Badrinarayan, onde eu fui uma vez, eu fui lá 2 mais vezes. Badrinarayan. De Badrinarayan até Kanyakumari. Kanyakumarikar. É o extremo sul e o extremo norte da Índia. Ele foi para todos os lados, em diferentes universidades. A maioria do tempo ele viajava. Ele não tinha dinheiro. Que homem qualificado. Ele poderia ganhar montanhas de dinheiro. Ele poderia se sentar numa cadeira de ouro, feita inteira de ouro.
uma cadeira, uma mesa de ouro, tudo ele poderia ter. E eu me maravilho se eu pudesse tê-lo servido, mas naquela época eu não estava aqui, ainda não estava. Ele era maravilhoso, uma ótima, excelente personalidade. Então, pela Índia, muitas pessoas ficaram sabendo que Sadananda era um grande filósofo, um grande devoto. Em várias universidades, no Uttarakhand, no Assam, eles o chamavam, venha falar. Venha ficar aqui 5, 7 dias falando. E ele não tinha tempo para ir em todos esses lugares, de tantas ocupações. Ele recebeu ajuda de alguns líderes de outras sampradayas e homens de negócios davam para ele doações. Ele era um ótimo sadhu. Ele era um sadhu puro. Veja, olhe para ele. Imediatamente ele pode resolver tudo. Mas as pessoas são tão tolas. Mesmo após olhar para Prabhupada, eu disse para os tolos, eu falei, você não precisa se preocupar, olhe para a foto de Prabhupada. Se você olhar para a foto de Prabhupada, todos os seus problemas se resolvem. Se você tem dúvidas, olhe para a foto de Prabhupada. Mas você não faz isso, porque você é que nem uma coruja. Está cheio de sol em todos os lugares, mas a coruja não enxerga no sol. E de noite, onde ninguém quer ver, a coruja fica olhando. Olha, é assim que você está. Essa é a sua condição. Finalmente, ele foi capturado pelos britânicos. Por quê? Ele era alemão, ele era um cidadão alemão. Mas sem uma razão clara. Ele não tinha feito alguma coisa errada. O governo não achou provas contra ele. O governo não provou que ele fez coisas equivocadas. Mas porque ele era alemão naquela época, tinha uma briga, né, entre a Alemanha e a Inglaterra. Ele foi preso e colocado numa cela. E ele escreveu sobre a sua experiência, sobre a sua dolorosa experiência. Ele escreveu, como foi nessa época, como manter minha pureza na cadeia, como proteger meu corpo. Eu quis morrer. Quando Prabhupada se foi, eu quis deixar esse mundo, mas eu não pude ir embora, pois eu tinha responsabilidades que me foram dadas por Prabhupada. Eu quis deixar o mundo, mas eu não pude. Então, dessa maneira, depois que a guerra acabou, ele foi liberado. Mas ele já tinha desenvolvido algum problema de saúde. Ele fez operações, depois teve outros problemas. Quem podia dar tratamento? E ele tinha tomado sannyasa, então ele não podia ser tratado por qualquer lugar, qualquer médico. Mas ele se satisfazia com qualquer coisa, porque ele era niskincha, né? Ó Sahajiya, se você lesse, ou Goranagari, se você for ler a vida de Sadananda Swami, ele mudaria a sua vida. Srila Sadananda Swami escreveu num lugar, aqueles que querem encontrar Bhagavan de maneira verdadeira, você pode procurá-los no mundo inteiro. E aqueles que podem entender o que é a verdadeira raça, muito raro. É quase igual a zero. Ele não era um Sahajiya. Mas você, mesmo depois de receber Harinama Diksha de Prabhupada, você se torna Sahajiya. Você deixou Prabhupada agora? E os tolos estão fazendo um grupo e provar que são grandes devotos. Venha para mim, até mim, que eu provo que eu sou um devoto. Mas eu posso provar para vocês o contrário. Até nos Pátricas, depois que Prabhupada se foi, em 1996, em 31 de dezembro, às 3h30, eu posso mostrar essa revista. Você não vai encontrar artigos de ninguém. Aqueles que estavam a favor de Prabhupada. Eles não foram
eles não foi permitido para eles que eles escrevessem artigos nessa revista depois que Prabhupada se foi. Então há pessoas que traíram Prabhupadas e queriam provar que eram companheiros eternos. Mas eles são companheiros eternos de Mayadevi. Ele deixou Prabhupada. Maharaj está citando agora os discípulos de Prabhupada, que recentemente foi escrito um artigo dizendo que esses discípulos que deixaram Prabhupada, na verdade, não deixaram Prabhupada. Maharaj está falando sobre isso. Então existe esse ponto básico. Você cometeu ofensa contra o Guru Varga, como é que a gente pode dizer que ele é um associado de Prabhupada? Eu poderia mostrar lila de decepção. Isso não é uma lila de decepção, um passatempo no qual o discípulo não sabe o que pensar. Não, essas pessoas caíram, e caíram pesadamente. E eles não pode ser dada a eles uma chance nos livros que estão sendo publicados hoje em dia. Em tempo indeterminado, eles não podem ser bonificados. Eles tentaram destruir o trabalho de Prabhupada. Até Vamana Goswami Maharaj tinha uma japamala que estava nesse quarto. Essa japamala foi roubada. Quando Vamana Goswami Maharaj estava, enquanto ele estava falando. Ele disse, eu perdi minha japamala. Estava dentro do meu quarto. Onde se foi? Enquanto eu estava falando, Keshava Maharaj respondeu. Vinod Bihari Das respondeu, eles roubaram sua japamala. Eles jogavam as japamalas de Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque eles queriam dar a japamala de novo. Então eles mandavam as crianças. Esses falsos seguidores de Prabhupada ficaram no poder depois que Prabhupada se foi. E eles pediam para as crianças entrarem nos quartos dos seguidores de Prabhupada, de verdade, para jogar as japamalas no rio, para eles pedirem japamala de novo para essas pessoas que eram presidentes da Gaudiya Mata. E o que Prabhupada disse? Eles querem trapacear você. Eles escreveram só porcaria, só filosofia lixo. Eu não tenho nem responder esses idiotas. Esses que estão seguindo os Goranagaras e os Sahajias. E o povo manda eles para os acharyas de hoje em dia, para ver se eles respondem. Dessa maneira, Sadananda Swami ficou doente. E ele não tinha nem dinheiro. Ele não tinha dinheiro para comprar seus tratamentos médicos. Então, finalmente foi criado, anos mais tarde, um fundo para ele. Nós gostaríamos de servir este grande exaltado devoto. E alguém doou alguma coisa, mas não era suficiente para o tratamento. Então alguém da Alemanha mandou, coletou algum dinheiro e fez ele voar. Ele teve que voltar em 1961, eu penso. Ele ficou por muito tempo aqui na Índia. E depois ele teve um discípulo chamado Vamana Das, da Áustria, muito educado, muito preparado. Ele aceitou o Sadananda como guru. Ele dizia, e que ótima escolha ele fez. Então, até o último momento ele ficou sob a guia de Sadananda Prabhu, esse discípulo. E todo o vichar que Sadananda Swami deu, ele não publicou nenhum livro. Ele costumava dar algum Siddhanta Vichar para Vamanadeva, esse discípulo que escrevia muito bem. E Sadananda Swami checava e depois mandava ser publicado por esse Vamanadas, esse discípulo de Sadananda Swami. Ele era extremamente niskinchana também, nunca quis nome e fama. Então alguma testemunha falou, eu estava lá com Vamanadas por alguns dias e eu vi a relação profunda entre Vamanadas e Sadananda Swami. E eu me maravilhei. Às vezes Sadananda Swami jogava fogo nele. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E Vamanadas abaixava a cabeça. Mas Vamanadas
Ele tinha mais de 80 anos. Why E Sadananda era mais jovem. repeatedly I'm going to Ele dava rectify you. broncas. You are Por que doing você fez isso? Eu vou ter que retificar você está cometendo um this. erro. Witness speaking is Guru. Veja que relação. His age is 80, more than E essa testemunha disse, o discípulo tinha mais de 80 anos. Mas porque ele amava aquele discípulo, porque ele amava Vamanadas, mesmo sendo mais jovem, ele corrigia ele com força. to Vamandas, you can go mad. Então, How sweet. se eu ler as cartas que um escreveu para o outro, você Only enlouqueceria. letters written by you. Só as cartas deles. Você ficaria impressionado. You can go mad. How sweet relationship can be there between Que one relação doce pode existir entre o guru e o discípulo. one Mas ninguém real pode guru, entender. what kind of affection have Um for verdadeiro his guru, disciple. que tipo de afeto ele tem pelo discípulo. That much eyes you don't have. Mesmo que você tenha olhos, você não consegue enxergar. Precisa de ter um darshan espiritual para enxergar esse afeto. All Então, different dessa maneira, used to write. Not even noite e dia, ele escrevia. this way, how much? Ele não How descansava. far your body can permit? Almost E no one. até quando o seu corpo vai permitir isso? Ele quase não dormia nenhuma noite. Escrevia, escrevia, escrevia. All different volumes. That's what it is. Translation. Então ele traduziu, fez essas traduções This way, our Srila Swami Maharaj speaking, do Gaudiya I Darshan had Vichar. the opportunities to Então, stay with Swami Maharaj last life, because 1977 like that. Em I 1977, can speak out. acho que ele deixou o corpo, eu não me lembro exatamente. Eu vou ver, eu vou dizer depois. Então, This devotee alguém escreveu, eu tive uma grande oportunidade para ficar com esse devoto. used to think I Ele am pensava que eu era seu filho. used to think I am a student. Used to give it to me. Ele cuidava de mim de maneira muito boa. It was in the beginning. He writing such a great devotee. Desculpa, eu não entendi. Ele disse, eu nunca vi um devoto tão maravilhoso. Ele pensava em todos como pai. Ei, corrigia todo mundo. Anyway, after that change, I like to honor everyone, but I need scope. Eu gostaria de honrar a todos, mas eu preciso Some negative de thinking. um motivo para honrar a todos. In the beginning, it was very. Então, se há coisas negativas, eu preciso dizer. So Então, this no início, way, tal pessoa era muito favorável. Então, from então there, when you eu estou falando que no início, uma personalidade famosa then glorificou Sadananda Swami. Switzerland and Então, em muitas universidades na Áustria, na Suíça, call him, come. convidavam ele para falar. But finally, Ele ia. whatever announcement, Mas comes, finalmente, according to announcement, qualquer anúncio que ele... he becomes so sick, Ele não podia ir em todos os lugares porque ele ficou tão doente, que todos ficavam ansiosos que ele iria deixar o mundo going material. away for him. Muito ansiosos. Se ele for embora, o que nós faremos? So whatever preaching he Então has ele é o done, nosso único suporte. Então qualquer pregação que ele tenha feito é extremamente, we can say, big preaching. nós poderíamos dizer, uma imensa pregação através de escritos e outras coisas. No presente, eles vão fazer uma livraria para proteger uma biblioteca para proteger seus escritos, seus diários. Então, eu escrevi o Pranamanta de Sadananda Swami. Da próxima vez, eu vou tentar explicar esse Pranamantra que eu fiz para ele, pela inspiração que ele me fez nascer dentro do meu coração. Eles gostaram desse Pranamanta. Eu não ouvi pessoalmente, mas pela sua instrução, talvez eu não tenha visto ele externamente. Eu também não vi Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas eu falo sempre dele. Mas nós temos que tentar ver a Vani Swarupa de Prabhupada, a Vani Swarupa de Satananda Swami, elas estão eternamente presentes. Eles não morrem, ele se foi do mundo material, mas ele está comigo através da sua instrução. Quando eu escrevo, eu vejo a fotografia dele. Então nós oramos aos pés de Lótus Srila Sadananda Swami. Se você puder voltar, nos ajudar. Eu não sei se ele poderia vir. Que agora a situação está tão contaminada, tão suja,
que hoje nem galões de sangue poderiam proteger uma alma condicionada, o esforço correspondente a isso. Mas mesmo assim eu não vou parar, porque esse é o desejo de Prabhupada. O mundo inteiro pode lutar contra você, mas você deve continuar pregando a verdade absoluta, não pare. Então está raro. Então, uma personalidade como essa pelo mundo afora é raríssima. Nós sentimos falta dele. Mas mesmo assim nós o recebemos ele, porque esse é o seu Avir Bhaktiti. Eu oro para que ele apareça dentro do meu coração para sempre, que ele nunca vá embora, até minha última respiração. Eu gostaria de ver o pé de lótus de meu Gurudeva, de Sadananda Swami, de Keshav Maharaj, de Prabhupada. Esse é o meu desejo antes de deixar este mundo material. Eu terei que ir, todos. Então, antes disso, eu gostaria de me preparar sobre a guia de Sadananda Swami, de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, do meu Guru Maharaj. Este é o meu desejo absoluto. Haro abhaktasya kuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi vancha kalpatarusya ke pasinde patitanang pavana bhavishnabhyo namo. By chance I am not going to foreign country. Por acaso eu não fui para os países estrangeiros. Eu até me interessei para checar o que ele fez, o que ele escreveu lá. Mas se eu for, eu quebro minha promessa.